Fala galera, tudo bem por aí? A pedidos, eu estou resolvendo um problema de circuitos elétricos e aplicação da primeira lei de Ohm para vocês. Então fiquem ligados, se gostar do vídeo deixa sua curtida e vamos ver como é que funciona isso. Bom galera, vamos dar uma olhada nesse circuito aqui. Primeiro, ele é composto por uma bateria. Essa bateria é uma bateria ideal, portanto não possui resistência interna. Ao mesmo tempo, ele tem dois componentes aqui, podem ser duas lâmpadas que têm duas resistências elétricas idênticas de 40 ohms. E nós temos aí dois elementos que são medidores elétricos. Então, o primeiro é aquele voltímetro, que está ligado em paralelo com a resistência R2. Então, a gente sabe que esse voltímetro ele vai calcular a diferença de potencial elétrico nos terminais desse resistor R2 e ao mesmo tempo nós temos aqui esse amperímetro localizado aqui no final desse percurso que a corrente irá fazer. Então ela vai calcular uma corrente total. E a gente tem nesse ponto aqui um ponto que está ligado na terra, a gente chama isso aqui de aterramento do circuito. Então a gente sabe que nesse ponto aí o potencial elétrico é zero, então a gente sabe que isso aqui corresponde a 0 volts. Então essa é uma informação bastante interessante. Então aqui, se ele está ligado na terra, então significa que ele tem 0 volts de potencial elétrico aí. Bom, vamos analisar o caminho da corrente elétrica. Qual é o caminho que ela vai percorrer nesse circuito? Então, investigando a bateria, ela tem duas placas. A placa maior corresponde ao polo positivo dela, e a plaquinha menor ao polo negativo. E a gente sabe que o sentido da corrente elétrica é sempre do polo positivo. Ela sai do polo positivo e vai em direção ao polo negativo dela, que é justamente o sentido oposto que fazem os elétrons. Então os elétrons eles estariam descendo aqui do circuito, ou seja, da parte carregada negativamente dessa bateria, e a corrente elétrica ela faz justamente o caminho oposto, por definição. Ela está na mesma direção do campo elétrico, então ela tem esse sentido. Muito bem, ela vai continuar esse circuito, eu estou chamando de I total, porque é a corrente total que está sendo disponibilizada pela bateria. Então ela vai continuar aqui até chegar nesse ponto, que é o que a gente chama de nó de um circuito, que é justamente um ponto onde a corrente ela pode se dividir, e de fato ela vai. Parte dela vai descer, passando pelo R1, eu vou chamar aqui de I1, e parte dela vai continuar para a direita, que eu vou chamar de I2. Repare que ela vai passar pelo resistor ou pela lâmpada R2, ela não vai passar pelo voltímetro porque ele é considerado ideal, então ele não está causando nenhuma interferência nesse circuito. E a corrente 2 ela vai continuar o seu caminho até chegar nesse ponto. Esse ponto é importante porque a corrente I1 que está passando pelo elemento R1, ele vai continuar, ele passa por ele, eventualmente acende uma lâmpada, se isso for uma lâmpada, e neste ponto aqui elas vão se juntar novamente e esse amperímetro ele vai acusar justamente a medida da corrente total, que é a soma de I1 mais I2. É uma das leis de Kirchhoff, que diz que a soma das correntes que estão chegando em um ponto, ela vai gerar justamente uma corrente que vai sair daquele ponto, que é a soma delas. Bom, então investigamos o circuito e a gente pode fazer uma coisa muito importante e interessante, que é dar nome a esses pontos do circuito. Vamos começar com um ponto que está ligado lá no polo positivo da bateria. Então repare, nesse ponto aqui em cima eu posso chamar de ponto A. Ele é um ponto que está ligado lá no polo positivo. Se entre um ponto e outro ponto do circuito não houver nenhum elemento, nenhum resistor, nenhuma lâmpada, nada, então significa que o próximo ponto ele também vai ter o mesmo nome A, significando que os potenciais elétricos desses pontos são iguais. Então, se a gente continuar para a direita, esse ponto aqui também é o ponto A, esse ponto é o ponto A,
Esse ponto também é o A. Repare que entre todos esses pontos A não existe nenhum elemento para que ocorra eventualmente uma queda de potencial elétrico. Bom, muito bem. Vamos para a parte de baixo do circuito e vamos ver que entre o ponto A e este ponto que eu estou indicando aqui, tem um elemento ali, o R2. Então, ele tem que ter um outro nome e a gente pode chamar de B. Continuando para a esquerda, a gente tem aqui esse ponto B também. E como esse amperímetro que está aí, ele é ideal também, não está causando nenhuma interferência no circuito, significa que esse ponto aqui onde está ligado o aterramento também é um ponto B. Muito bem, se a gente subir desse ponto B aqui para o voltímetro, a gente vai ver que esse aqui também é um ponto B e esse aqui é um ponto B. Isso é muito interessante, porque se a gente perceber que quem está gerando a diferença de potencial total para o circuito é a bateria, significando que o potencial elétrico, ou seja, a diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B é justamente o fornecido pela bateria, que são 100 volts, então a gente pode investigar que as diferenças de potencial entre todos os pontos A e B sempre serão 100 volts. E repare que esse voltímetro ele está justamente indicando os mesmos pontos aqui que está indicando a bateria. Então, entre A e B, a gente sabe que o potencial, ou a diferença de potencial elétrico é a mesma para quaisquer pontos A e B, que é coincidente com a da bateria. Significa que esse voltímetro ele vai estar indicando um valor igual ao valor da bateria, ou seja, ele vai indicar 100 volts. E é justamente por esse motivo que a gente considera, então, que esses elementos todos estão ligados em paralelo. Então, corroborando com o fato de que circuitos que têm componentes que estão ligados em paralelo, eles vão ter, então, a particularidade de todos terem a mesma diferença de potencial. Então, eu quis mostrar para vocês dessa maneira, para você, então, enxergar o porquê que componentes ligados em paralelo, eles vão ter a mesma diferença de potencial elétrico com a bateria que está que está alimentando esse circuito. Com isso, a gente responde a primeira parte do problema, que ele dá os valores aqui de potencial elétrico, diferença de potencial elétrico da bateria, os valores de R1 e R2, 40 ohms, e ele diz que os amperímetros e voltímetros são ideais. Então, ele pede para a gente calcular os valores do voltímetro e desse amperímetro. Bom, então, calculamos aqui a primeira grandeza, que é justamente a medida nesse voltímetro. Essa é uma das maneiras. A outra coisa que ele quer agora é para a gente calcular a medida no amperímetro. E para isso a gente vai ter que calcular a corrente total desse circuito. E para fazer isso de uma maneira bastante simples, a gente transforma este circuito composto de dois resistores, por exemplo, em um circuito com a mesma bateria e composto por uma resistência elétrica equivalente a esses dois. A gente sabe que, pelo fato deles estarem em paralelo, e a gente observa isso percebendo que a diferença de potencial entre os elementos são o mesmo da bateria, então significa que todos eles estão ligados em paralelo. Então, a gente pode tirar a resistência equivalente desses dois resistores que em paralelo estão, colocar no novo circuito com aquela mesma bateria e utilizar a primeira lei de Ohm para calcular essa corrente total, que vai coincidir justamente com a corrente total que vai estar sendo indicada justamente nesse amperímetro. Legal, né? Então, eu vou desenhar aqui um novo circuito, e esse circuito ele vai ser composto daquela bateria de 100 volts e de uma resistência que eu vou chamar de resistência equivalente. Ela vai fazer a mesma função daquelas duas. É para isso que serve um cálculo de resistências equivalentes. É para a gente trocar duas ou mais resistências, por exemplo, por uma que faça as mesmas funções no circuito, seja de aquecimento, seja de iluminação, não importa. Então aqui nós temos a nossa bateria de 100 volts e aqui eu vou colocar justamente a resistência elétrica equivalente. E aqui vai circular uma corrente elétrica, que vai ser justamente a corrente total,
que vai estar sendo sentida por aquele amperímetro do nosso circuito. Bom, para calcular a resistência equivalente entre duas resistências que estão em paralelo, a gente simplesmente soma o inverso daqueles dois elementos, que vai dar justamente o inverso da equivalente. Então, 1 sobre RQ será igual a 1 sobre 40, que é o R1, mais 1 sobre 40, que é o R2, e vai totalizar justamente 1 sobre 20, porque são 2 vezes 1 sobre 40, ou seja, 2 dividido por 40 é a mesma coisa que 1 sobre 20. Ou seja, a gente multiplicando isso em cruz, você vai chegar no resultado aí de que essa resistência equivalente, ela também pode ser igual a 20 ohms. Uma outra maneira da gente pensar em resistências equivalentes de dois resistores em paralelo é simplesmente a gente multiplicar os dois valores e dividir pela soma entre eles, e só para 2. Se você fizer essa conta, você vai chegar também nos 20. E uma outra maneira ainda de você pensar nisso é o seguinte: se você tem dois resistores que estão ligados em paralelo e eles forem iguais, você troca esses dois por um da metade do valor deles. Então repare que 20 é justamente a metade de 40. Bom, feito isso, a gente vai pegar então esse nosso novo circuito e vai aplicar a primeira lei de Ohm. E vai ser o seguinte: o U da bateria vai ser igual à resistência equivalente, R, vezes I total. Então, se nós isolarmos essa corrente total desse nosso novo circuito, então nós teremos que I vai ser igual a U sobre a resistência equivalente, ou seja, os 100 volts da bateria, dividido pelos 20 ohms da resistência equivalente, totalizando aqui em 5 ampere, que vai ser justamente a medida que vai estar sendo acusada por aquele amperímetro. Olha, essas são as duas respostas do problema. Esta DDP, acusada pelo voltímetro naquele resistor, e os 5 amperes, que será a corrente total que vai trafegar por esse circuito. Uma outra maneira da gente investigar, ou seja, fazer uma checagem conceitual para ver se aquele voltímetro está realmente medindo 100 volts, é a gente pensar o seguinte: se a corrente total ela está chegando nesse trecho aqui com 5 amperes e as resistências são iguais, que estão em paralelo, significa que vai descer 2,5 para cá e vem 2,5 para cá. Então, se a gente sabe que está vindo 2,5 amperes de corrente nessa resistência R2, então se nós aplicarmos a primeira lei de Ohm, a gente pode também calcular a DDP que está sendo sentida entre os pontos A e B daquele resistor. Vai ser justamente, repare, o 2 vai ser o R2 vezes o I2. O 2 vai ser, o R2 é 40, o I2 é 2,5, totalizando os 100 volts também. Então, uma outra maneira de você confirmar que esse resistor está ligado em paralelo e ele vai sentir a mesma DDP daqui a bateria está fornecendo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até já!